Estimados, na aula de hoje a gente vai ver acerca do Instituto da Penhora, da avaliação e da expropriação. Vamos especificar melhor esse Instituto da Penhora, que é um instituto do direito executório, ou seja, faremos uma diferenciação entre a penhora e a expropriação propriamente dita, vendo os aspectos processuais da penhora e também já vendo acerca do Instituto da Avaliação. Vamos à aula então. Dando seguimento então, vamos ver acerca do Instituto da Penhora, especificamente a questão e a importância nesse processo de penhora e avaliação, porque é todo um processo entre penhora e avaliação daqueles bens que vão ser selecionados para garantir aquela execução. Para a garantia dessa execução, o Instituto da Avaliação é importantíssimo. É um instituto importantíssimo para esse processo de penhora e expropriação. A retirada daquele bem do patrimônio devedor e colocada no patrimônio devedor é que vai caracterizar a expropriação. E para isso que é de mister importância se saber o valor efetivo daquele bem. Então a avaliação do bem penhorado é uma etapa fundamental para se efetivar a expropriação, para se mensurar o valor do bem que vai alcançar o pagamento para aquela execução. A avaliação ele é um instituto contínuo, ato contínuo à própria penhora, por isso que a gente chama de auto de penhora e avaliação. No momento em que é feita a penhora daquele bem, consequência disso também vai se determinar a sua avaliação. A avaliação feita no auto de penhora e avaliação pode ser contestada pelas partes. As partes podem concordar ou discordar acerca desta avaliação feita pelo oficial de justiça quando for pertinente. Quando for um bem em que for difícil fazer essa avaliação, pode ser nomeado um expert para ser feita essa avaliação. Mas sempre que puder, o oficial de justiça, o meirinho, ato contínuo à penhora, já vai realizar essa avaliação. O que pode haver é uma divergência em relação ao próprio erro do avaliador, ou seja, do oficial de justiça ou mesmo do avaliador designado, ou majoração ou diminuição do valor do bem de mercado, se verifica que aquele bem efetivamente não tem aquele valor disposto no auto de avaliação. Quando tiver dúvidas sobre o valor atribuído ao bem, nos termos lá do artigo 873 do Código de Processo Civil. Então, o oficial de justiça vai ser a cargo de fazer essa avaliação ou o perito judicial. Havendo consenso das partes, homologa aquele valor e consolida aquele valor. Há divergência sobre o valor, ele pode ser impugnado. Já por outro lado, poderá haver também a dispensa da avaliação. Quando que vai acontecer a dispensa da avaliação? Quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra, ou seja, uma das partes podem já elencar o valor do bem e a outra aceitar e haver um consenso entre as partes. Quando se tratar, a gente vai ver aqui conjuntamente agora, quando se tratar de título de mercadorias que tem cotação em bolsa, ou seja, título da dívida pública, ações, sociedade, tudo que envolver já o valor pré-fixado em bolsa de valores, poderá haver a dispensa da avaliação, porque vai se verificar o valor do dia atuarial daquele título, daquela sociedade empresária, daquela ação, o valor nominal no dia que se verificar. E isso tem lá o órgão oficial que faz esse levantamento. É ato contínuo. Da mesma forma, quando se tratar de veículos automotores em geral, ou seja, veículos automotores, existe uma tabela FIP,
que traz para a gente o valor da média de mercado daquele veículo, objeto da penhora e avaliação. Então, pode haver a dispensa porque são valores que serão vistos em cotação própria em uma tabela que segue o território nacional, que faz uma média do valor dos veículos em território nacional. E a mesma coisa, ato contínuo tem um valor, não há de se ter divergência sobre este valor, então pode haver a dispensa como excepcionalidade. Então, quando houver então a possibilidade de fazer pesquisa em órgãos oficiais, em bolsa, em órgãos oficiais em geral, poderá haver a dispensa do Instituto da Avaliação. Assim, pode acontecer 3 fenômenos aqui em relação à avaliação do bem penhorado: a substituição do bem, a redução da penhora e a ampliação da penhora. A substituição do bem pode haver após 10 dias, ocorre 10 dias após a intimação do executado e sempre que uma parte tiver interesse, desde que se coadune com o princípio da menor onerosidade, aquele princípio que a gente já viu, que determina que a execução tem que ser realizada pela forma menos onerosa para o executado, para o devedor, e desde que não cause prejuízo ao executado. Então, essa substituição tem que se harmonizar com o princípio da menor onerosidade e não pode causar prejuízo ao executado. Pode haver também a redução da penhora, se verificar que o valor da dívida é menor do que a penhora que foi realizada. Então, o devedor pode pedir essa redução da penhora, desde que fique determinado isso na avaliação. Pode haver também ampliação da penhora, se verificar que após a avaliação o valor constatado dos bens penhorados é inferior ao crédito que faz jus o exequente. E aí ele vai pedir uma ampliação da penhora, determinando que aquela penhora, de acordo com aquela avaliação, foi insuficiente para garantir aquela execução. Vamos ver agora a questão do depósito. Aduz o artigo 839 do CPC. Considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. Então, auto de penhora, avaliação e depósito do bem. Parágrafo único. Havendo mais de uma penhora, serão lavrados autos individuais. É o que determina o artigo 839. Ainda sobre o depósito, a gente vai ver a questão das preferências, né? Serão preferencialmente depositados os valores em quantia em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras de metais preciosos, nos bancos oficiais, né, gente? Banco do Brasil, Caixa Econômica, ou em banco qual o Estado, o Distrito Federal possua mais de metade do capital social integralizado, ou na falta desse estabelecimento, em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz. A preferência é aquela que tenha capital público, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Os bens móveis, os semoventes e os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre os imóveis urbanos em poder do depositário judicial, e o depositário judicial vai ser nomeado pelo juiz. O certo nas relações jurídicas aqui da execução é que os bens litigiosos ficassem em poder do Estado juiz, mas isso inviabilizaria qualquer processo. Então, há um instituto depositário judicial. O juiz vai nomear um terceiro como depositário desse bem, ou o próprio devedor, ou até o próprio credor. Em regra, ultimamente, por segurança jurídica, deve-se determinar o próprio devedor para ficar como depositário judicial daquele bem. Como a gente viu, a penhora ainda não é expropriação. A penhora não vai haver a perda ainda da propriedade do bem. Pode haver a perda da posse do bem, da fluidez,
mas é de bom tom que a posse ainda mesmo assim continue com o devedor, mas agora ele é um depositário, aquele bem agora está garantindo aquela execução, mas ele pode se tornar depositário judicial daquele bens. Os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, máquinas e os utensílios e os instrumentos necessários às úteis à atividade agrícola mediante caução idônea em poder do próprio executado. Ou seja, como eu falei para vocês, é o que tem rezado a regra atual. Ou seja, os bens após a penhora e a avaliação são depositados na mão do próprio devedor. Enfatizo, poderá ser determinada que o próprio credor fique como depositário ou até um terceiro e às vezes até uma instituição específica que possa bem zelar pela guarda daquele bem, porque ele está garantindo agora aquela execução. Agora, estimados, vamos ver a questão do Instituto da Expropriação. Como a gente já viu, a penhora é selecionado o patrimônio do devedor, aqueles bens que vão garantir aquela execução. Mas isso não basta para satisfazer o crédito. Tem que haver o quê? O pagamento. E o pagamento vai se dar através da expropriação. Essa etapa expropriatória é que consiste efetivamente na transferência do bem, da propriedade do bem do devedor para a esfera jurídica do credor. Quando ocorre essa transferência, com a penhora não ocorre a transferência ainda. Quando ocorrer essa transferência é que a gente determina que houve a expropriação. Expropriar, retirar do patrimônio do devedor e colocar na mão do credor. E essa é uma fase final da tutela jurisdicional executiva, e aonde a gente vai ver os resultados práticos e sensíveis na vida do cidadão que buscou, afinal, a tutela jurisdicional para resolver dar efetividade àquele bem, aquele crédito, aquele bem na vida, aquele crédito já consignado tanto no título judicial, tanto no título extrajudicial. Essa etapa é a etapa da efetividade, porque a gente vai ver o acréscimo de fato ao patrimônio do credor, o bem expropriado. E essa expropriação pode acontecer de algumas formas. Há algumas variantes dessa expropriação. Essa retirada do patrimônio devedor, colocando no patrimônio do credor, pode se dar de algumas formas. Através da adjudicação, através da alienação particular ou pública e através da apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou estabelecimento e de outros bens, que é uma forma também, de acordo com o novo CPC, de expropriação. Então, adjudicação, alienação particular e judicial e a apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimento e de outros bens, que também é uma forma de expropriação. Dando seguimento, então, vamos ver a forma de expropriação denominada como adjudicação. O que é adjudicar? Pegar para si, né? Pegar imediatamente. Então, o valor do bem adjudicado pode ser igual ao valor da execução. Haverá, então, a extinção dessa execução pelo pagamento da integralidade do crédito. Ou seja, o valor do bem já é o valor igual ao crédito. Ou seja, se isso acontecer, a adjudicação vai fulminar o pagamento, vai determinar o pagamento integral daquela dívida, daquela obrigação decorrente daquela execução. Inferior ao valor da execução, a execução prossegue, ou seja, havendo a adjudicação do bem e aquele bem não alcança a totalidade da execução, ela continuará até se busque tantos bens bastem para que aquela execução seja satisfeita.
porque a satisfação da execução que é o objetivo do processo de execução. Se for superior ao valor da execução, o adjudicante terá que depositar de imediato a diferença do valor, ou seja, o bem adjudicado é maior do que o valor da dívida. Ele pode pegar para si, pode adjudicar imediatamente o bem, desde que deposite essa diferença. Pode-se dizer, então, que esse instituto da adjudicação é o ato judicial através do qual se transfere ao exequente os bens penhorados, diretamente, sem haver alienação. Quando há essa transferência direta do bem avaliado para o credor, isso denomina-se adjudicação. É a primeira modalidade que a gente está vendo, é a primeira modalidade de expropriação, é, portanto, a adjudicação. E ela é a menos traumática de todas as espécies de expropriação. Ela é mais simples. O próprio bem, objeto da penhora, já passa diretamente o próprio bem para a esfera jurídica do credor, sem precisar fazer alienação a terceiros desse bem, seja essa numa alienação particular ou uma alienação pública, e na adjudicação há uma transferência direta, sem intermediário, que é o terceiro que adquire o bem. O bem passa diretamente da esfera jurídica do credor para a esfera jurídica do devedor, para a esfera jurídica do credor. Dando seguimento, então, é a espécie mais célere, antes disso, né, é correto afirmar que é a espécie mais célere de todas as formas de expropriação. De todas, a mais célere, mais direta, mais rápida é a adjudicação, a mais simplificada. Sempre deve-se tentar fazer a adjudicação, porque ela é mais simples. Agora, quando tem uma gama muito grande de bens e uma gama muito grande de execuções, aí isso fica mais difícil. Mas se for uma execução e aquele bem penhorado e avaliado já é suficiente para suportar aquela execução, muito mais simples o próprio credor já pegar para si, e é o próprio termo adjudicar, pegar para si, o próprio credor fazer a adjudicação e pegar esse bem que foi penhorado e avaliado e passar diretamente para o seu patrimônio. Bom, mais uma coisa que é correto afirmar em relação a bens imóveis e bens móveis. A adjudicação formaliza-se, então, com a expedição do auto de adjudicação. É o documento que vai confirmar esse instituto, o auto de adjudicação. Após a lavratura do auto, espécie-se do auto de adjudicação, em que o juiz vai determinar que poderá ser feita aquela adjudicação. Se tratar de bem imóvel, a carta de adjudicação e o mandado de emissão de posse serão dados para o credor, para ele se emitir na posse, tendo consigo a carta de adjudicação. Se tratar de bens móveis, vai ter o mandado de entrega. Se o bem já não está na esfera da posse do exequente, vai ter que ser tirada de quem estiver, seja ele o devedor ou um terceiro. E se tratar de bens móveis, tem que fazer um mandado de entrega daquele bem para passar às mãos, e aí sim a propriedade do credor. Posto isso, então, ou seja, o instituto da adjudicação, partimos então para verificar outra forma de expropriação, que é a alienação. A alienação está disposta lá nos artigos 879 a 903 do CPC. Então, a alienação do bem penhorado pode ser realizada de duas formas: por iniciativa particular ou em leilão judicial, ou seja, da forma ou iniciativa particular ou por intermédio de leilão judicial, sendo ele eletrônico ou presencial. Então, duas formas pode ser feita a alienação, que é outra forma de expropriação. A primeira forma que a gente viu é a adjudicação. Estamos vendo agora uma outra forma que denomina-se alienação,
que pode ser feita por iniciativa particular ou por leilão ou por forma judicial, através por intermédio de leilão judicial eletrônico ou leilão presencial. Dando seguimento, então, a alienação particular está disposta lá no artigo 880 do CPC, realizada pelo próprio exequente. Aí foi uma simplificação que o CPC atual trouxe para a gente, ou seja, a possibilidade de fazer essa alienação na forma particular, consoante os termos lá do artigo 880. Ela é realizada então pelo próprio exequente, por intermédio do corretor ou leilão público, ou leiloeiro público, desculpa. Os termos do negócio serão fixados pelo juízo. Ele é particular, mas os termos os quais ele vai ser realizado é dado parâmetro pelo próprio juízo, pelo próprio juiz. Os corretores leiloeiros devem ter pelo menos 3 anos de exercício profissional. A alienação ela é particular e determinada pelo próprio credor, mas vai ter o texto sob a batuta do juiz. Os termos em que ela vai ser realizada vai ser determinado pelo juiz, e o corretor leiloeiro deve ter pelo menos 3 anos de experiência, 3 anos de exercício profissional. Dando seguimento, então, vamos ver a questão da alienação judicial. Alienação em leilão judicial, seja por leilão eletrônico ou por leilão presencial. Uma coisa que é importantíssima, gente, tem sido bastante cobrado em concurso, em OAB. A alienação judicial hoje, ela é forma subsidiária. A alienação, então, ou leilão judicial é subsidiária e somente deve ocorrer quando não puder acontecer a adjudicação e a alienação particular. Subsidiária nesse sentido, ela vai ser só aplicada quando não se puder, naquele caso concreto, aplicar a adjudicação, muito menos a alienação particular. Só nesse caso é que vai ser feita a alienação judicial. É realizado por leiloeiro público, designado aí pelo juiz, e pode haver indicação ao juízo pelo próprio exequente, mas vai ter que ter a confirmação e a designação feita pelo próprio juízo. O preço, as condições de arrematação dos bens serão fixados pelo juiz, consoante os termos lá do 885 do CPC. Antes de realizado o leilão, deve ser providenciada a publicação de edital nos termos lá dos artigos 886 e 887 do CPC. A arrematação formaliza-se com a expedição do auto de arrematação, consoante os termos lá do artigo 901 do CPC. Após a lavratura do auto de arrematação, vai se expedir, no caso de bens imóveis, a carta de arrematação e o mandado de emissão de posse para quem adquirir esse bem através da alienação judicial, e no caso de se tratar de bens móveis, o mandado de entrega do bem, ok? Lá nos termos 901. Por outro lado, é pertinente algumas questões também. O leilão deve ocorrer, gente, muita atenção aqui, tem sido pegadinha em concurso público. O leilão deve ocorrer preferencialmente por meio eletrônico. Não é obrigatoriamente, é preferencialmente por meio eletrônico do que do meio presencial. Então é preferência, não é obrigatório que seja por meio eletrônico. Sempre que seja possível, deve ser realizado por meio eletrônico, não é obrigatório, nos termos lá do 882 do CPC. Sujeitos que precisam ter ciência do leilão estão determinados lá no artigo 889. Qualquer pessoa pode oferecer lance no leilão, com exceções dos artigos 890, em que vai ter lá os conflitos de interesse, e aí ele não pode participar do leilão. O valor mínimo para arrematação do bem vai ser disposto lá no artigo 891. Pagamento de preço de imediato nos termos do 892 ou em prestações no termo lá do 895 do CPC. E para a gente finalizar a aula de hoje, a última forma de expropriação
no processo de execução. Aí uma inovação, e é a mais eficiente, menos penosa, vamos dizer assim, das formas de expropriação, que é a apropriação de frutos e rendimentos da empresa ou do estabelecimento e de outros bens, nos termos lá do 866 a 869 do CPC. Requisitos: é mais eficiente para recebimento do crédito, é garantido que vai haver essa eficiência, e ela é menos gravosa para o executado, que é cerceado do direito de gozar dos rendimentos, dos frutos daquele estabelecimento, daquela empresa ou outras entidades, por um período até haver a satisfação do crédito. Então, o juiz nomeia o administrador daqueles bens, e esse administrador vai retirar os frutos e os rendimentos daquela empresa, daquele estabelecimento, e esses frutos, esses rendimentos serão para o pagamento do crédito do credor. Depois que houver o pagamento de todo o crédito, o bem volta a ser usado e gozado pelo devedor. Até lá, há a nomeação do administrador judicial, que vai retirar esses rendimentos, esses frutos, para a satisfação do crédito. Gente, então, relembrando a aula de hoje, a gente viu o Instituto, completando o Instituto da penhora, a questão da avaliação, a questão das formas de expropriação e a determinação do que é a própria expropriação, diferenciando-se do Instituto da penhora. Vimos que a alienação pode se dar de forma particular ou na forma de leilão judicial, sendo ele por meio eletrônico ou por meio presencial. Foi esse o objetivo da aula hoje, então, gente. Um abraço a todos e até a próxima aula.